compartilhar do melhor jeito para todo mundo aqui. Tem um jeito que eu consigo ver e consigo ver vocês também, caso tenha alguma dúvida. Boa. O Dr. Maurício mandou aqui no chat que tem interesse em saber mais sobre confecção de guias cirúrgicos. Eu queria saber também sobre o curso do Blue Sky. Total, custo total do planejamento até a confecção dos guias cirúrgicos para imprimir no próprio consultório, se vocês têm um curso online. Temos cursos sobre isso, sim. A gente tem um curso que chama Guided Surgery Academy, eu vou mandar o link aqui no grupo. E o Dr. Gabriel vai falar mais ao final da aula, mas o próprio Dr. Gabriel é o nosso mentor responsável pelas mentorias aqui, que incluem tanto a formação online quanto encontros aí presenciais ou online dedicados para guiar vocês no assunto. Exatamente, eu vou falar um pouquinho sobre esse custo, né, que assim é uma coisa que vocês vão ver que brilha bastante os olhos. Beleza. Essa aula de hoje vai ficar gravada? Vai, mas a gente costuma disponibilizar 1 ou 2 semanas depois. Beleza. Obrigado. Bom, são 7h12, né, para não atrapalhar muito o pessoal se tem coisa marcada aí e tudo mais, acho que a gente já pode começar, né, Gustavo? Então, maravilha. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Dr. Gabriel, né? Sou um dos parceiros aqui da Ômega, como o Gustavo disse, cuido dessa parte de fluxo digital, cirurgia guiada, planejamento, as mentorias, né? Eu sou especialista e mestre em implantodontia e eu tenho essa ênfase nessa parte do digital, né? Opero hoje quase 100% do meu fluxo é digital e vocês vão ver que é uma coisa que muda vidas. Então, vamos lá, deixa eu ajustar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver o slide certinho? Sim. Maravilha. Sim, tudo certo. Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os primeiros passos da cirurgia guiada, né? Como a gente transformar a sua reabilitação com implantes para o fluxo digital. Então, começar falando um pouquinho para vocês o que é a cirurgia guiada, né? Ela é uma técnica que já existe há algum tempo, não é uma coisa tão nova quanto a gente imagina, como o doutor disse aqui até, que ele já fez um curso outra vez há uns 10 anos atrás, então não é uma coisa tão nova, mas é uma coisa que está vindo muito em alta agora para o consultório no dia a dia, né? Então, é a técnica que utiliza recursos digitais para a gente planejar virtualmente a colocação dos implantes, e esse planejamento ele é transferido para o ato cirúrgico por meio das guias 3D, né? Que a gente consegue imprimir aí no laboratório, no consultório ou nos planning centers, né? Que existem hoje em dia especializados nisso. Então, o que é legal aqui a gente entender das etapas, né? Que existem alguns passos para a gente poder confeccionar a nossa guia, né? Então, a gente divide aí basicamente em 4 etapas. A primeira etapa seria o CAI, né? Que é a aquisição dos dados, onde nós fazemos a tomografia e o escaneamento, ou a dupla tomografia, dependendo do caso que for vir a ser operado, né? Então, tomografia, a gente sempre pede o arquivo em DICOM, né? Para a gente poder abrir no computador, poder abrir no sistema. Teve a doutora que perguntou, acho que a doutora Janaína perguntou dos softwares, né? A gente tem os softwares de planejamento que já entram no CAD, que é aquele famoso CAD-CAM que a gente já conhece há bastante tempo na odontologia, né? Então, o CAD vem primeiro, depois do CAI, que nós fazemos o enceramento diagnóstico e fazemos o planejamento da cirurgia. A gente já faz a cirurgia virtual,
né? A gente ali já consegue mexer tudo, ver como vai ficar o implante, como vai ficar a saída do implante, a gente consegue fazer um encerramento para ver se na prótese, quando formos realizar a prótese, se ele vai estar mais vestibularizado, palatinizado, onde a gente quer essa saída do parafuso também. Depois a gente vai para o CAM, que é a parte do guia cirúrgico em si, né? Onde nós fazemos o design e fazemos toda a manufatura que a gente faz já para impressão nos softwares de fatiamento e tudo mais. E a execução, que é a gente em si fazer a cirurgia guiada, né? A gente operar no consultório já. Então, quais são as indicações hoje em dia para uma cirurgia guiada? Com a tecnologia, com essas coisas que aconteceram nos últimos anos, que desenvolveram muito, basicamente, toda cirurgia que você quiser realizar de implante, você consegue. Então, pode ser unitário, pode ser múltipla, podem ser totais, podem ser protocolos com pacientes edêntulos totalmente ou edêntulos parcialmente. Tem os dois métodos, né? Cirurgias menos invasivas, que permitem uma cirurgia flapless, né? Que a gente não precisa abrir retalho, a gente não precisa dar ponto no paciente, a gente não precisa usar bisturi para abrir o retalho no paciente, fazer todo aquele descolamento que às vezes a gente perde bastante tempo. O bom da cirurgia é ser menos invasiva, pacientes diabéticos, pacientes cardiopatas, pacientes que têm algum problema de saúde, alguma comorbidade que possa atrapalhar na cicatrização, né? Você, com essa técnica flapless, você consegue diminuir muito isso daí, consegue diminuir a dor pós-operatória do paciente. O paciente vai amar você de paixão, porque ele vai falar, meu Deus, meu dentista não me dá ponto, meu dentista não me corta, e a recuperação é sensacional. Uma estética avançada, você consegue fazer um planejamento reverso no software, né? Então você consegue primeiro colocar o dente, saber como você quer posicionar aquela prótese sobre o implante, para depois ver como você quer colocar o implante para ter uma saída legal ali. E casos limítrofes, então, pacientes que precisam fazer uma reabilitação em mandíbula, que tem pouco osso em relação de altura ou relação de espessura também, ou o nervo, né, o nervo mentoniano ali, o alveolar, tá muito na superfície, você consegue angular o implante, você não tem que esperar abrir retalho, fazer o descolamento, ver ali como é que tá e pensar onde você vai colocar o implante e ter que fazer aquela famosa, aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Então você já, quando for fazer a cirurgia com o guia e tudo mais, você já tem tudo ali, já sabe como vai ficar o implante, já sabe como vai ficar a prótese para fazer os provisórios também, é tudo mais tranquilo. Pacientes com deficiências ósseas, paciente que teve uma extração muito traumática, que teve aquela remodelação óssea muito grande, perdeu muito osso, você consegue ajustar certinho aquilo ali. Aí falando um pouquinho dos guias cirúrgicos em si, nós temos 4 tipos de guias cirúrgicos. Nós temos os dentossuportados, né? Quando a gente desenha ele tudo certinho, tudo bonitinho, e a gente vai apoiar ele somente nos dentes adjacentes. Geralmente para casos ali de implantes unitários, 2 implantes do lado do outro, ou implantes múltiplos, mas que ainda tenham alguns dentes em volta. Nós temos os mucossuportados, mais para reabilitações ali totais de protocolo, né? Onde ele é desenhado como se fosse uma PT, tá? E ele vai ser apoiado somente em mucosa e você vai fazer o apoio junto com a sua mão. Nós temos os mistos, que eles são apoiados tanto em dente quanto em mucosa. Geralmente os kits cirúrgicos de cirurgia guiada, eles vêm com parafuso de retenção, tipos de retenção para te ajudar. Então você vai tanto ter um suporte
pelos dentes quanto pela mucosa, né? E esse é o melhor que tem para a gente poder fazer as cirurgias, porque ele vai estar bem estável, ele vai estar bem na posição legal ali. E nós temos os guias cirúrgicos ósseo suportados, que eles são apoiados em osso. Então, geralmente, para aquelas reabilitações totais também, ele é usado, onde a gente tem que fazer a osteotomia, o nivelamento ósseo, né? Então, são os famosos guias empilháveis, onde nós temos um guia para desgaste ósseo, nós temos um guia para ajudar nas extrações, nós temos um outro guia para perfuração e, dependendo do caso ali, se for uma carga imediata, um guia que já vem com os dentes, com o protocolo impresso para você capturar nos mini pilares ali. Então ele é um guia cirúrgico um pouco mais avançado, né? Mas assim, é sensacional para quem quer fazer uma carga imediata com paciente que já tem uma abertura de boca um pouco mais chatinha, né? Paciente que tem algum problema de saúde também, para ficar bem controlado e para você ter uma previsibilidade muito maior. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiserem ir perguntando durante também não tem problema, tá? Eu vou marcando aqui tudo certinho e no fim a gente vai discutir ou até mesmo durante a aula aqui, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, não. Então, como que funciona tudo? Aqui a gente é a parte mais importante do nosso planejamento, né? Da parte do fluxo digital, que é o planejamento. Então, a gente vai começar o quê? Com uma tomografia, né? Por exemplo, a gente está fazendo aqui um caso de unitários. Então, a gente vai começar pela tomografia. É importante que sempre que for pedir a tomografia para o paciente, você tem que especificar que você quer o arquivo em DICOM, você não quer aquela pasta que só fica ocupando o espaço e você guarda ela por 5, 10, 20 anos. Você vai pedir o arquivo em DICOM. Você tem que pedir sempre da arcada completa da arcada que você quer operar. Então, por exemplo, mandíbula, você vai pedir mandíbula completa. Boca entreaberta, o paciente tem que estar com um afastador labial para não ter nenhum problema ali de sobreposição de tecido mole. E tem que pedir sempre para ter uma redução de artefatos. Isso a gente consegue mexer também no software, né? Vai pedir o escaneamento intraoral e o escaneamento em modelo, né? Que a gente vai confeccionar dentro do software mesmo. Então é sempre importante o porquê de pedir a arcada completa. Dentro do software, nós iremos unir os dois arquivos. Então a gente vai pegar a tomografia, né, que é um exame 3D, e a gente vai sobrepor o escaneamento e vamos unir. Então ele vai ficar uma coisa só, né? A gente vai ter tanto a parte intraoral quanto a parte intraóssea para a gente poder confeccionar. Até porque quando a gente for confeccionar o guia vai ser confeccionado em cima do escaneamento. Então, se fizer só a tomografia ou só o escaneamento, você não vai conseguir confeccionar o seu guia cirúrgico, tá ok? Quando nós formos fazer um caso como o desse, de unitários, somente escaneamento e tomografia de arcada completa. Se você fizer a tomografia somente da região e o laboratório for te mandar tudo, as imagens, os arquivos não vão casar. Vai dar sobreposição, o software que tem uma inteligência artificial que faz isso para ajudar a gente, ele não vai conseguir entender aonde encaixa onde, e aí você vai ter que ficar fazendo isso manualmente, e a chance de dar problema, da sua previsibilidade ser menor é muito grande. Quando você for fazer um caso de protocolo, paciente totalmente idêntulo, alguém levantou a mão aqui? Minha dúvida, doutor, é em relação a, no caso você falou aí que quando for pedir os arquivos, pedir o DICO e STL. Beleza. Isso.
Mas a dúvida que eu tenho é se, digamos, a gente só tiver o Daikon e quiser fazer o guia posso suportar de cima do Daikon, seria possível sem ter o STL? Não, porque você não vai conseguir desenhar. Ok, então O nunca. STL, o STL, ele sempre vai servir, porque a gente sabe como é que vai estar o osso na tomografia, tudo bem, só que se você tentar desenhar nele, você não vai conseguir exportar, você não vai conseguir fazer o desenho, ele não vai ficar fiel. Porque o desenho você faz sempre o desenho em cima de modelo. Então você tem que Mas ter um STL para gerar um modelo. certo. No caso, se a gente pega o Daikon e faz a segmentação dele, o Daikon se transforma numa superfície STL, aí não poderia fazer na segmentação do Daikon. Já o desenho do guia, não? Não, você não vai conseguir. A hora que você exportar, que você quiser fazer a impressão, tudo mais, ele vai dar diferença. Beleza, Na hora beleza. que você for colocar em boca no paciente, ele não vai estar ajustado Casado. ali. Ele não vai estar casado. Obrigado. Nada, por nada. Então, como eu estava falando, aí, por exemplo, agora a gente vai fazer um paciente totalmente edêncio, um protocolo. Paciente sempre tem que ter uma PT em boca e bem ajustada. Por quê? Porque o nosso STL, que na verdade não é um STL, porque a gente não vai fazer o escaneamento do paciente totalmente dentro, nós vamos fazer o quê? A dupla tomografia. A gente vai fazer a tomografia do paciente com a prótese em boca, com a mordida entreaberta, como está ali já, e com o afastador labial. Depois o paciente vai fazer uma tomografia somente da prótese, porque a gente não vai conseguir escanear a prótese para ter ela em posição. Então a gente vai fazer a dupla tomografia, na segunda tomografia somente da prótese, aí a clínica radiológica, a Ômega, né, ela já tem todo um esquema, já tem toda uma padronização para isso, onde vai colocar em cima de um bloco de madeira, de alguma superfície que não cause artefato, vai fazer a tomografia, tudo certinho, e aí a gente vai conseguir transformar esse arquivo DICOM em STL e vai conseguir casar ele na tomografia do paciente. E quando a gente for confeccionar o guia, a gente vai conseguir ver ali a posição dos implantes como o planejamento reverso, para saber a posição dos dentes, aonde vai sair, se vai precisar angular o implante, aonde vai sair essa angulação, se você vai precisar de um mini pilar angulado ali de 17 graus, de 30 graus, né? Agora, o paciente do protocolo, que ele é parcialmente dentro, a gente segue a linha do, do unitário, somente tomografia e escaneamento. Então, aqui, como eu falei, do planejamento reverso, né, que a gente consegue ver ali, montar aonde fica o dente, quanto você quer, se quer alargar, se você quer diminuir, se você quer aumentar a altura. Então, você consegue fazer todo um planejamento protético e as necessidades funcionais e estéticas do paciente. Às vezes, o paciente que não tem espaço, que precisa região de molar, mas não tem espaço, quem nunca, né, teve que fazer um terceiro pré-molar no paciente, porque não tinha espaço, a gente consegue fazer toda essa movimentação aí para depois a gente ver como que vai ficar o implante. Aqui tem esse videozinho para vocês verem como é que funciona. Essas imagens que eu estou mostrando geralmente são dos softwares que a gente usa, que é o Blue Sky, o Co-Diagnostics, o próprio Exocad, né? Que a gente são os mais usados hoje em dia. Uma coisa bacana também para a parte de mandíbula, é a gente poder fazer a detecção do nervo alveolar. A gente consegue fazer essa detecção manual, mas hoje em dia já existem ferramentas de inteligência artificial dentro dos softwares que conseguem fazer essa detecção para você, então é super simples, a segurança fica muito maior na cirurgia, né? Então, você consegue avaliar estruturas anatômicas, identificação do nervo alveolar, vocês conseguem ver ali embaixo, tem um fiozinho amarelo, né? Aquele ali é um nervo, então a gente consegue ver onde ele está passando, até onde eu posso chegar com o meu implante.
eu quero deixar ele 2 milímetros longe, 1 milímetro longe, 1,5 milímetros, eu quero passar ele por trás do nervo, na frente do nervo, tudo depende de como vai ser a sua cirurgia. Eu quero angular para não pegar no nervo e depois usar um componente angulado para fazer a prótese. Tudo isso daí você já consegue ver antes para não ter que ter nenhuma surpresa depois quando o paciente for embora. Que agora o posicionamento do implante, a gente consegue fazer toda a análise do posicionamento tridimensional, então a gente consegue ver em todas as 3 dimensões ali como o implante vai estar. Aí você vai poder decidir se você vai querer angular ele, se você vai deixar ele reto. Então isso é bem bacana, porque você consegue ter a vista toda para você conseguir fazer uma cirurgia segura e não ter nenhuma surpresa na recuperação, ou o paciente perdeu o implante por algum fator de oclusão também. Então, ali vocês conseguem ver que a gente consegue mexer tudo. A gente consegue mexer, depois a gente vira mais para uma vista mais oclusal, vê uma vista mais vestibular, a gente consegue ver tudo. E aqui a parte do CAD. Tudo que a gente falou antes era do CAI. Agora a gente chega na parte do CAD, que é o desenho das guias cirúrgicas, né? Então ali embaixo a gente consegue ver que está falando dos desenhos e ajustes. Embaixo tem a guia já com as anilhas, já com as janelas de detecção para a gente ter certeza do encaixe do guia, né? Então você consegue aumentar, consegue diminuir, consegue movimentar, colocar onde você quiser essa janela. Então ali tem todo o esqueminha que a gente consegue fazer na confecção. Deixar passar esse videozinho para vocês entenderem ali, ó, a anilha. A anilha a gente já deixa no offset correto, dependendo da marca do implante que você usa. Hoje em dia, os mais famosos já têm algumas tabelinhas, algumas coisas que já tem tudo certinho para a gente poder ajustar todo o offset, a altura, o diâmetro da anilha. Ó. Então a gente já consegue ver como que vai ficar o seu guia e como vai ficar o seu implante instalado ali. Agora a gente entra na parte do fluxo digital, do planejamento, do CAM, que é quando a gente vai ajustar tudo para a gente poder ir para impressão, né? Então, a gente usa o software de fatiamento. Geralmente nós usamos os mais famosos, pelo menos que eu uso, é o Chitobox, né? É um ótimo software, ele é compatível com as impressoras 3D. Então, eu nunca tive nenhum problema. Você consegue fazer vários planejamentos ali, salvar várias especificações de resina. Isso aqui é bem importante também, né? Você fazer os testes, tudo bonitinho, dependendo do modelo, da resina de modelo que você usa, da resina de guia, para não ter problema também. Porque não adianta você fazer um planejamento lindo, maravilhoso, mas sua resina não está calibrada. Você vai jogar tudo fora. Então, você faz o fatiamento para impressão 3D, tudo certinho, coloca para imprimir. Depois que imprimiu, você vai fazer o pós-processamento desse guia, que é a lavagem em álcool isopropílico, a cura e depois o acabamento. Tirar os apoios, fazer dar uma lixada naquele guia para ele ficar liso, para não ficar nenhuma rebarba incomodando o seu paciente durante a cirurgia. E aqui tem um fluxograma para vocês entenderem melhor, né, como que funciona. Então ali na primeira parte tem o escaneamento intraoral,
que é feito ou no seu consultório ou na clínica, depende se você tem o scanner ou não. Depois você vai jogar ele no software, junto com ali embaixo que tem a sua tomografia. Você vai fazer a junção dos dois arquivos. Logo após isso, você vai fazer o desenho do seu guia cirúrgico. Após você ver que está desenhado, bonitinho, com as especificações do guia cirúrgico, do implante que você vai usar, você vai jogar para o software de fatiamento. Vai jogar no software, vai fatiar, colocar as especificações e vai colocar para imprimir. Colocou para imprimir o modelo e o guia, você faz a verificação do guia no seu modelo, para ver se está encaixando, se está adaptando passivamente, se ele não está com nenhuma báscula nem nada. Se você quiser, você pode realizar a cirurgia no modelo, antes de realizar na boca do paciente, para ver como ficou o posicionamento e tudo mais. Não vai colocar o implante em si, mas as fresas, essas coisas, você vai conseguir fazer toda a perfuração ali para fazer uma cirurgia antes, para ver se está de acordo com aquilo que você planejou. Depois disso, você vai para a cirurgia em boca no paciente, e você tem ali a tomografia ou a radiografia de confirmação do seu implante, que ele ficou aonde deveria, onde você planejou. Bom, a comparação agora da cirurgia guiada com a cirurgia convencional. Cirurgia guiada, ela te dá muito mais previsibilidade, porque você vai fazer tudo antes no computador, seu paciente não ter que sofrer às vezes 2, 3 vezes com uma cirurgia novamente, porque deu errado ali na hora. Você vai ter uma precisão muito maior, uma precisão de quase 100%. Cirurgias vão ser menos invasivas, o paciente vai ter mais conforto, porque não vai ter aqueles pontos incomodando em boca. Quem que nunca teve aquele paciente que reclamou que a linha, né, tava batendo na língua, o fio de sutura estava incomodando e deu afta na língua dele, deu afta na bochecha e ele tá doido para tirar aquilo ali porque tá incomodando ele. Sem contar num tempo cirúrgico menor. Uma cirurgia que você demoraria 1h30, 2 horas para fazer, você consegue fazer em 30, 40 minutos, né? Então, você consegue operar muito mais vezes ao dia. Aqui um artigo científico para vocês falando da comparação, uma revisão sistemática comparando a mão livre e a guiada, né, mostrando todos os benefícios. Quem quiser o artigo, tudo mais, depois a gente passa o artigo. Então ele mostra aqui um desvio angular muito menor do que a mão livre, né? Então a gente vê ali que a mão livre a gente pode ter um desvio ali de 7,21 graus, pode ter 1,76 milímetros de erro. Se a gente está numa cirurgia limítrofe ali próximo de nervo alveolar, 1,76 milímetros fazem diferença, é a diferença do transpassar o nervo e dar uma parestesia para o paciente, sendo que na cirurgia guiada a gente ali tem 0,78, uma média, e desvio de 2 graus, né? Que a olho nu não é nada, a gente não consegue nem ver isso daí. Então, alguns kits de cirurgia guiada que a gente tem no mercado, né? A gente tem a cirurgia da Straumann, a gente tem da Implacil, tem FGM, Sim, Nobel, nós temos várias. Agora todos estão lançando os kits deles, né? Então, bastante opção no mercado aí para todo mundo que já faz implante. Agora eu vou mostrar alguns casos clínicos para vocês, casos clínicos meus que eu mesmo fiz. Então esse é um paciente, a gente fez 2 centrais nele, aqui eu trouxe mais o desenho da guia e o desenho do modelo para vocês verem. Então a gente consegue ver ali, ó, a saída do implante, que está saindo bem pela oclusal, a gente consegue ver o desenho da guia,
gente consegue ver tudo isso daí antes de levar para a boca. Trouxe esse casinho clínico para vocês também, caso clínico bem bacana, paciente que teve uma fratura de pré-molar. Então, ele deu elemento 25, com dupla fratura, como a gente pode ver nas setinhas ali, a coroa foi cimentada, porque o paciente era advogado, não podia ficar sem o dente, na hora que sorria aparecia o buraco, né? A falta. Então, estava com mobilidade, continuou surgindo incômodo e ele optou pela cirurgia guiada. Então, ali a coroa em posição, mas ainda com mobilidade na segunda foto. E a terceira foto mostrando a extração minimamente invasiva, né? Para preservação do osso alveolar, instalação do implante guiado imediatamente já. Ali o implante já em posição. Ali estão mostrando para vocês a guia sempre imersa em clorexidina antes de operar no mínimo 12 horas. Aqui eu gosto de deixar 24 horas antes da cirurgia. Paciente com a coroa provisória em boca e ali a radiografia para mostrar. O paciente já tinha uma perda óssea, já tinha uma pneumatização do seio maxilar, né? Mas quando a gente jogou no software, conseguiu ver tudo, a gente angulou um pouquinho, não deu nenhum problema, o implante travou bem bacana, se eu não me engano, ele travou com 45 newtons, então o paciente voltou depois de 2 meses e já fez a reabilitação e já ficou com a prótese sobre o implante em boca. Aqui um outro casinho, paciente com lateral também, já tinha canal tratado, coroa com pino há muitos anos, teve uma fratura horizontal, onde mesma coisa, a gente fez a extração, fez o implante imediato, e ali vocês conseguem ver que ele ficou numa posição excelente, né? Tudo a gente viu antes no computador, teve o alvará do paciente, mostrou para ele como ia ficar, o paciente adorou, cirurgia de meia horinha, né? Nesses casos a gente tem que fazer a sutura ainda, né? Porque teve a extração. O paciente também, depois de 1 mês, 2 meses, voltou e fez a definitiva já. Esse daqui é um caso muito bacana de um paciente com mais de 60 anos, diabético, hipertenso e paciente de transplantado de fígado. Já tinha feito um transplante deu errado, ele refez o transplante. Então, era um paciente que, assim, ninguém quer operar, ninguém quer fazer nada, e estava tomando medicação oncológica também, mas passou com o médico liberou, ele não estava fazendo radioterapia, então estava tudo ok. Oferecemos o implante guiado para ele na região ali do 34 e 35, ele já tinha um outro implante. Então, foto ali do caso clínico, como ficou o guia dele, no modelinho, tudo certinho. Os implantes instalados, e olha só, os implantes com mais 60 newtons para mais e outro com quase 60 newtons. O paciente também voltou depois de 2 meses para reavaliar, para a gente fazer as próteses já. E aqui a radiografia final dele, como vocês podem ver. Os implantes ali em ótima posição, em oclusão. Aqui eu fiz uma montagem com inteligência artificial para vocês verem ali, ó, dá para ver o nervo, dá para ver os outros dentes, dá para ver a posição certinho. E esse aqui é um caso de protocolo. Esse daqui o paciente ele já ele tinha os dentes ainda, era um paciente parcialmente edêntulo. Então foram feitas as extrações, foi colocado o guia ele estava com os parafusos de fixação, então ele era uma guia mucossuportada e também osteossuportada.
né? Uma guia mista. Aqui, ó, comparação entre o guia em mãos e o guia no digital. Ele tem até uma certa retenção, a gente fez as extrações digitalmente para poder saber como que ia ficar. O paciente foi operado, os implantes angulados distais também, eles foram angulados, então a gente já consegue ter essa previsibilidade até para implantes angulados, e hoje em dia também já estão desenvolvendo algumas coisas para guias para implante zigomático também. Mas é uma coisa aí que a gente tem que estudar mais para poder fazer com bastante segurança. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Cirurgia guiada, ela não é mais o futuro, como se diziam há 10, 15 anos atrás. Ela já é o presente para quem busca evoluir com segurança e autonomia, correto? Então, como eu falei, uma cirurgia muito mais segura, muito mais previsível, muito mais rápida, muito melhor para você e para o paciente, tá bom, gente? Então, obrigado pela atenção aí. Tentei não enrolar muito por conta do horário e tudo mais, sei que todo mundo quer descansar ou tá no consultório, tem que ir para casa ainda. Então, esses últimos 10 minutinhos aí eu vou deixar para vocês tirarem dúvidas, perguntarem, pode abrir microfone, pode perguntar, eu tô aqui para responder. Gabriel? Sim. Eu não sei se eu entendi direito, você estava dando uma explicação, que tem uma guia, que é o guia cirúrgico para protocolo, que já Isso. vem, o guia, são duas coisas separadas, o guia cirúrgico e você captura esse mesmo guia cirúrgico para já ficar com uma prótese provisória? Isso, quando a gente faz um guia empilhável para protocolo, na verdade ele vai vir dividido entre 3 a 4 guias, né? Ah, Ele vai vir um guia para você fazer a verificação se ele está bem ajustado no seu paciente. Ele vai vir um guia para redução óssea. Então, por exemplo, você vai fazer a cirurgia, vai fazer as extrações, se você faz a extração manualmente, ou se de repente você usa um piezo, né? Você consegue fazer toda aquela regularização e o guia vai delimitar aonde você vai parar. E esses guias, como o nome diz, são empilháveis porque eles são conectados por ímãs. Então, entendi. ele vai estar lá, você tira aquele de verificação, vai colocar o de redução óssea, ele vai se conectar com o ímã e com o sistema macho e fêmea para ele ficar bem fixo, para não ter nenhuma movimentação. Depois disso, você vai remover, dependendo do sistema que for feito, ou você vai colocar por cima o guia de perfuração, que é aquele guia convencional que a gente já conhece. Então, ele empilha mais uma camada com as anilhas, tudo ali certinho, com angulação, se for angulado ou não. Fez as perfurações, você remove todos aqueles, deixa só o primeiro, que está ósseo suportado, né, que você usou da verificação, e você pode colocar os mini pilares já nos implantes e vir por cima com uma prótese que ela, a protocolo, que ela pode ser impressa também, que ela já vai estar toda no sistema para ela encaixar naqueles seus mini pilares. E aí você faz a captura, faz o parafusamento e você solta tudo e o paciente já fica com o protocolo provisório ali em boca. Perfeito. Então ele vem várias etapas assim. Outra coisa, Gabriel, eu também senti também, pelo que você está explicando, quando você vai fazer um all-for superior, por exemplo, seria muito interessante usar essa técnica. Porque daí você não precisa abrir um pedacinho do seio maxilar para você saber onde vai passar o implante, né? Exatamente. O guia cirúrgico já vai dar a direção correta para você, né? Exatamente. Você não vai perder aquele tempo, né, fazendo descolamento e tudo mais. Você vai colocar o guia na posição que vai estar igual uma PT, adaptação. Por isso que eu falei que é muito importante ter uma PT bem adaptada no paciente. Colocou em posição,
ela vai estar eu sempre recomendo fazer ela mucossuportada e osteossuportada, com aqueles parafusos de fixação que eu falei. E ali no guia cirúrgico ele vai vir já o bisturi circular. Você vai entrar com o bisturi circular, vai fazer só a entrada, depois faz as perfurações igualmente da cirurgia normal, e já se for fazer uma carga imediata, você já pode fazer a moldagem e tudo mais ali para confeccionar a prótese, ou você pode só colocar os cicatrizadores ou os mini pilares e aguardar o tempo de osseointegração para você poder fazer a prótese. Isso que você falou de não ter que abrir o seio para ver onde vai passar, você não vai precisar. Por quê? Porque no virtualmente, quando você estava fazendo o seu planejamento, você já viu que o seu implante angulado não vai passar no seio. Perfeito. Ou, se vai passar, fazer alguma técnica transsinos, transnasal, se ele vai passar, você já sabe aonde ele está passando, aonde ele vai parar, e não vai ter todo aquele risco de ter que abrir, fazer um levantamento de seio, o paciente reclamar de uma sinusite posteriormente. Você já tem toda essa segurança. Perfeito. Obrigado. Mas, por nada. Dúvidas, pessoal? Querem perguntar mais alguma coisa? Estou aqui para responder tudo. Quais os centros planning tem que você pode mandar o caso para a pessoa fazer o estudo? A própria Ômega. A Ômega também tem? A Ômega faz. Excelente, excelente. A Ômega, ela não faz só a parte da captação dos exames, né? Ela faz a tomografia, faz o escaneamento, eles mandam tudo certinho, e até mesmo eu, parceiro, como sou parceiro deles, faço a confecção do guia junto do doutor que vai operar, né? A gente tem todo esse feedback, mostra o caso para o doutor vai falar para mim se ficou bom, se ele quer angular mais, se ele quer mudar a posição, a gente faz tudo isso junto, nós imprimimos e mandamos para o seu consultório. Aqui, No ó. caso de protocolo, Gabriel, você pode dar uma ideia de custo, mais ou menos, não? Cara, custo, essas coisas é diretamente ou com o Felipe, que está aqui agora, né, que é o nosso CEO, ou a equipe do financeiro. Essa parte é mais com eles, tá? Nem eu vou ligar lá perguntar. Isso, liga, pergunta, eles te passam tudinho, agenda uma visita no consultório para eles irem lá, te passar tudo certinho, que tenho certeza que você vai adorar. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Depois a gente passa aí os valores, doutor. Inclusive, eu estava essa semana com o doutor Anderson, pô. Tava lá no consultório, a gente já se conheceu, né, doutor? Sim, aí, ó, maravilha. Oi? O Felipe me deu uma aula lá no meu consultório. O cara é fera demais. Depois a gente passa tudo certinho, mas o Gabriel é responsável por todos os planejamentos de implante lá na Ômega. Então, precisar fazer um caso do guia, quem vai estar por trás ali no final das contas e vai ter essa comunicação direta com você vai ser o próprio Dr. Gabriel. Isso, Tá, tudo vai ser conversado comigo para aprovar, para imprimir, né? Tudo comigo. Boa noite, Mar. De nada, espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado, tenho boa noite. A aula foi ótima, excelente. Obrigado. Ó, a Janaína tem uma pergunta aí. Janaína, pode falar, Janaína. Primeiramente, agradecer a aula, eu achei bem didático, bem sucinto e muito bem exposto para nós todos. A respeito do programa que vocês usam, vocês também fazem mentoria, algo desse tipo, alguma imersão? Porque eu já trabalho, mas eu trabalho com o Exoplan. Eu tenho uma certa dificuldade com esse programa, então eu sempre estou dependendo de alguém de lá do consultório, enfim, para dar seguimento. Mas eu queria saber um pouquinho mais e saber também se o programa que vocês usam, se tem uma certa facilidade no momento de transferir para fazer a impressão do guia. Certo. Então, essas perguntas. Certo. Janaína, então, eu uso única e exclusivamente, hoje em dia, o Blue Sky exatamente por isso. Ele é muito intuitivo, ele é muito mais fácil de mexer do que os outros softwares de planejamento, né? Ele tem uma inteligência artificial muito bacana para te ajudar, para poder planejar a cirurgia
e a prótese, né? Então, sim, nós temos a mentoria, eu mesmo que realizo a mentoria, você pode conversar depois com o pessoal da Ômega, que eles te passam o pacote lá, tudo certinho, como que funciona, a gente marca uma aula por semana, uma aula a cada 15 dias, a gente fica lá sentado, conversando, tirando todas as suas dúvidas, eu ensino desde a parte de como começar um planejamento até como imprimir a guia e tudo mais, então a gente tem tudo isso. Então o bom do Blue Sky é isso, não é igual os outros que você tem uma certa dificuldade e tudo mais. Ele tem muito essa parte dele, investiram muito nessa parte da inteligência artificial, não que ela vá fazer sozinha para você, mas ela te auxilia muito. Então, como é o passo a passo, como fazer as coisas, né, como mexer, vai estar tudo escrito, tudo certinho. Ele é gratuito também para você fazer os planejamentos, né? A única coisa ruim que eu diria é que você paga quando for exportar. A exportação é super simples, eles cobram $1, não, $1 não, um crédito, que equivale acho que a $10, então assim, colocando na cotação vai dar R$ 50 para você fazer um planejamento e tudo mais, mas assim, tem as opções craqueado, né, que o pessoal vende aí hoje em dia, para você não ter que pagar, mas aí vai de pessoa para pessoa. Acho que é isso que você perguntou. Alguma coisa que eu esqueci de responder? Com relação à transferência também para impressão, é tranquilo, então não tem É, maiores problemas. não, a transferência é super tranquila, do jeito que você desenhar, do jeito que você fizer ali, você vai baixar o arquivo no computador, e aí você tem que passar ela para um software de fatiamento, né? Quem vai fazer a impressão mesmo vai ser o software de fatiamento, não vai ser o software de planejamento. Que aí o que a gente usa mais hoje em dia é o Sheetbox, onde você baixou do Blue Sky, jogou no Sheetbox, lá você vai colocar os apoios, vai colocar tudo certinho, vai fazer toda a parametrização da resina para impressão, e aí sim você vai passar para sua impressora 3D para imprimir o seu guia e o seu modelo. Entendi. Tá ok, Gabriel, brigadão. Amanhã eu vou ligar, entrar em contato com o pessoal da Ômega, assim, para saber mais a respeito da imersão. E dos valores Perfeito, também, na questão de perfeito, planejamento, talvez valha a pena sim. Tá perfeito. bom? Só entrar em contato com eles que a gente trata toda dessa parte aí para você. O João Robson, o Dr. João, falou que tem interesse na mentoria. João, entre em contato com a galera da Ômega. Na verdade, acho que eles estão vendo aqui, eles já vão entrar em contato com você para te passar tudo certinho da mentoria, como funciona, para a gente poder fazer essa mentoria aí, para vocês ficarem craques na cirurgia guiada. Aí, ó, o Boa. Dr. Felipe mandou o formulário de quem tiver interesse aí, para a gente poder marcar uma conversa na reunião. E obrigado, Maurício. Obrigado pelo elogio. Boa noite. Obrigado por ter assistido a aula, ter ficado até agora. Qualquer dúvida também, é só mandar mensagem. Boa, pessoal. Obrigado pelos feedbacks, obrigado pela presença mais uma vez. Agradecimento especial ao Dr. Gabriel também pela disponibilidade, pela aula. Sobre a mentoria, nós temos sim um programa estruturado, são 6 encontros, para quem fica em São Paulo, podem ser presenciais, se não online via Google Meet, dedicados com o Dr. Gabriel para cumprir todo esse processo, desde o planejamento até a impressão das guias. Eu mandei aqui no chat um formulário de interesse, então, se para quem tem interesse em saber mais, aprofundar no tema, tem uma mentoria dedicada para o Dr. Gabriel, preencham, por favor, que aí nosso time comercial lhes chama a partir de amanhã, doutora Janaína e doutor João já entraremos em contato amanhã, que aí a gente explica um pouco mais, entende primeiro os desafios de vocês, quais são as partes que vocês querem desenvolver, como o nosso programa pode ajudar e por que não faremos uma proposta aí para vocês. Isso. O Dr. João falou que ele é especialista em radiologia, mas não viu nada dessa temática no curso. Dr. João, isso é uma coisa que as pós-graduações, as especializações, os mestrados, doutorados, eu falo no geral, porque eu já passei por isso, que eles pecam muito. Eles acham que
só o antigo é bom. E, na verdade, o futuro, o presente já, na verdade, né, das cirurgias guiadas, toda essa parte de tecnologia está mudando o mundo da odontologia, em todas as áreas. Boa, turma. Acho que é isso aí. Só responder aqui o último que perguntou, eu não tenho o nome da pessoa, me desculpa, se puder mandar o nome só para eu não te chamar de consultório, mas não, a gente não tem o curso online, o único curso online que a gente tem é da mentoria, a gente não tem nada gravado, mas que fica guardado e tudo mais, ainda não temos Márcio, a gente tem mais a mentoria, mas pode ter certeza que a mentoria vale muito mais a pena do que as aulas ficam registradas para você também depois, quando você tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? E aí você pode acessar quando você quiser também. Maravilha. Bom, obrigado a todos, então.